Legal. Ô, Matheus, e assim, com toda a sua experiência de mercado e todos os seus resultados, a sua jornada, o que você acredita que uma pessoa precisa saber para começar no digital? Olha, eu penso um pouco diferente da maioria das pessoas. A primeira coisa que ela precisa saber é que é improvável ela ter resultado em 2 semanas, 3 semanas. Show. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade. Quanto tempo demora para você fazer uma faculdade, um curso? E você vai sair ganhando 2, 3 contos por mês. Olha lá ainda, né? Isso se você conseguir arrumar emprego. E se formando engenheiro numa faculdade ótima. Ou médico, muitas vezes. Hoje o mercado tá complicado assim, digamos assim. E no digital ele te oferece uma coisa um pouco diferente. Você pode comprar um curso de R$97, começar aplicando uma habilidade, semana que vem você está ganhando 2, 3 mil. Isso é possível, mas não é provável. Uhum. Porque a maioria das pessoas não tem habilidade comercial ainda desenvolvida. Eu acho muito engraçado, por exemplo, tem gente que fala: ah, Matheus, eu tenho um problema de prospecção. Aí ela fala: é mesmo, cara? Prospecção? Eu falo, é. Quantas pessoas você prospectou essa semana? Nenhuma. Tá explicado. Mas então, aí que tá. A pessoa não tem medo de prospecção, ela tem medo de tomar não. Sim. Ela tem medo da rejeição. Não é medo de prospectar. Cara, eu acho que essa é a maioria das pessoas, tá? Não, definitivamente. Definitivamente. Medo de vender. São medos super primários. Que o multinível quebra. O multinível ajuda muito a quebrar isso daí. Só que todo mundo tem que entender que não importa quem você seja. Né? Você olha lá, por exemplo, os grandes players do mercado. Você olha lá um Thiago Fint, um Kaique, são caras que estão, chegaram no auge do que é possível alcançar com o digital. Não importa, eles também começaram provavelmente tímidos, do zero, com um computador. O meu primeiro computador não custava nem R$500. Eu entrei na PLX com esse computador. Eu trabalhava, é até engraçado que, por exemplo, vocês conheceram a minha esposa, meus filhinhos também. Eu conheci a minha esposa 2 semanas depois eu vim para São Paulo. Todo final de semana eu ia ver ela. Ela morava onde? Cascavel, Olha no Paraná. São só 13 horas de viagem. Nossa, esse se amava, hein? De ônibus. De ônibus? De ônibus. Nossa, se amava ao quadrado. Então. Sexta-feira à noite eu saía, chegava sábado de manhã, domingo, meio da tarde ali eu saía, chegava na PLX segunda de manhã. Cara, determinado. Mas o que acontece? Eu trabalhava, eu fazia minha parte, tocava aqueles lançamentos no ônibus, com um computador de R$500 roteando na internet. Legal. E o computador, é engraçado que ele tinha o total de memória dele, do celular de vocês com certeza tem mais, tinha 32 GB de memória total naquele computador. Caramba, Deus. Eu nunca tinha visto um computador daquele jeito. Foi a primeira vez que eu vi, ele era emprestado do meu padrasto. Olha isso. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu consegui ter dinheiro pra comprar alguns meses depois ali que eu comecei a me estabilizar e depois crescer. Sim. Isso é legal dizer, cara. Muito. Isso é legal porque, assim, às vezes as pessoas, elas se barram muito pela situação atual delas e não fazem nada com isso. Tipo, ao invés de usar isso como oportunidade de crescimento mesmo, elas usam como desculpa. Uhum. Elas não dão um jeito, elas dão desculpa. Elas não dão um jeito, exatamente. Bom, eu vou dar a fórmula, o que eu acho que é a fórmula do sucesso. Ok. Pra mim é a fórmula do sucesso. Isso, na verdade, não é a fórmula, são os princípios. Porque eu observei, eu trabalhei com pessoas do mais alto nível possível. E eu notei alguns padrões que todas elas seguem de forma quase que metódica. Exato. E quais são esses 3 princípios? O primeiro deles é o princípio da diligência. Diligência é uma palavra que pouca gente conhece, mas eu vou explicar pra vocês agora. É você entregar o seu 150% para aquilo que você está fazendo. É você dar o seu melhor sempre com over-delivery. O que é over-delivery? Entregar mais do que o prometido. Por exemplo, pediram para lavar essa mesa aqui. Então você vai lavar a mesa, vai lavar os pés, vai lavar o chão. Por quê? Porque você pode fazer isso. Você pode entregar mais. Você vai causar constrangimento na pessoa, tamanho o valor que você gerou para ela. E esse é o primeiro princípio que todo grande player que eu conheço tem. O cara entrega como ninguém. Ele gera um valor, ele muda a vida da pessoa numa live. Todo grande player faz isso. Num pequeno conteúdo ele já consegue causar grande transformação. Diligência, princípio bíblico inclusive.
Segundo princípio, o princípio do crescimento contínuo. O que é crescimento contínuo? Você aprender, você melhorar 1% todos os dias. Todos os dias você está melhorando, você está avançando 1% que seja, lendo uma página de um livro, assistindo um pouquinho de um curso, sempre crescendo, testando uma coisa que você nunca testou antes, sentando a bunda na cadeira e traçando uma nova estratégia que você nunca aplicou antes e ninguém nunca te falou, porque a maioria das pessoas, até um outro princípio que eu gosto de falar, saindo um pouco da fórmula do sucesso, é o princípio do pensar. A maioria das pessoas, Matheus, qual que é a estratégia certa? Faz isso, o cara vai lá, aplica, ou não deu certo. E aí ele fica olhando pra mim, esperando eu trazer outra estratégia pra ele, em vez de, peraí, por que não deu certo? Aqui, beleza, eu vou ajustar isso daqui, eu arrumar esse parafuso, vou testar uma coisa nova, esse público vai conectar com outra coisa. A maioria das pessoas não pensa um passo à frente, né? Só um pequeno adendo. E por último, o princípio da intensidade. Porque qual que é a questão? Às vezes a pessoa ela é diligente, às vezes ela estuda, só que ela faz uma vez por semana. Então se você for diligente, se você estudar todos os dias, crescer todos os dias, aprender algo novo ou fazer algo novo todos os dias e fazer isso com intensidade, o máximo de vezes possível por dia, 2 anos você tá milionário ou você tá muito bem de vida. Não tem como. Não tem como. É muito legal você dizer isso, porque simplifica o caminho do sucesso, né? Faz todo sentido. Porque quando você fala isso, já imagina algumas pessoas e os padrões estão lá. Os padrões estão lá do over-delivery, de estar ali com intensidade, de estar pensando o que está acontecendo e não só ali vivendo e sendo levado pelo que está acontecendo. Então, realmente, isso aí faz toda a diferença. Agora, imagina para uma pessoa que acabou de começar no marketing digital, né? É muito difícil desenvolver esse tipo de mentalidade, né? Porque ela tá cheio de outras distrações ali. Porque, na verdade, não é por causa, acho que não é por causa, na minha opinião, não é por causa disso, pelo menos, é porque tudo na vida acontece baseado em juro composto. Como assim juro composto? Quando você está começando no digital, qual que é o seu capital, digamos assim, pessoal? Cara, você tem 100 conto e olha lá. Você está começando, você não tem nada, você não sabe tráfego, você não sabe copy, você não sabe nem mexer no Instagram direito. Verdade. Você tem 100 conto. 100 conto, se você render 10% ao mês, dá muita coisa? Dá 10 reais. Dá 10 reais, não dá nada. Agora, qual que é a questão? Mês que vem você tem 200. Aí já melhora um pouco o juro ali, né? Agora a gente vai ter 30 daqui a 2 meses ao invés de 10. Exato. Ou 20. Não necessariamente é 10%. Eu tô citando um exemplo aqui só para vocês entenderem. E a grande questão é o seguinte, conforme você vai empilhando, daqui a pouco o teu capital é 100 mil. E quando você rende 0,5% em cima de 100 mil, já é 500, 600 mil reais. Digamos, 1.000 de capital pessoal, por exemplo. Por isso que, por exemplo, às vezes um cara grande com mínimo de esforço ele faz milhões, porque o capital pessoal dele já é gigantesco. Ele já colocou tanto, empilhou tanta pressão, já criou tanto, já conhece tanta coisa, que ele fala, se eu colocar essa garrafa aqui desse lado, eu vou ganhar 1 milhão de reais. E é isso, ele vai lá e faz, porque ele desenvolveu esse capital, essa inteligência ao longo do tempo. É como se fosse investir. Você investe 100 reais, o primeiro mês não te dá nada, o segundo, ou quase nada, né? Terceiro, quarto, daqui 10 anos você vai estar ganhando uma renda passiva X, daqui 20 você está ganhando uma renda passiva 5X e daqui 30 você está milionário. Né? É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. A maioria das pessoas é imediatista, ela aplica um mês e fala, não dá certo para mim. Então calma, continua empilhando o seu capital. Pode ser que você empilhe de 100 em 100, de 50 em 50 ou de 1.000 em 1.000, depende muito da trajetória de cada um. A questão é que conforme você vai empilhando, em algum momento você chega lá. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.